Bom, bem-vindos à nossa aula 1 do curso de História de Roma. Com a ajuda de Deus, a gente vai bem longe nele e vamos aprender bastante juntos. Bom, nessa primeira aula, acho que é importante falar sobre as divisões da história de Roma, porque conhecer algo é catalogar. E você vê então que a gente sempre ouve falar Império Romano, mas o Império Romano foi a última etapa realmente do desenvolvimento da civilização romana, da qual nós fazemos parte e nos integramos nela. A história de Roma ela se concentra na Antiguidade, ela deu arremate na Antiguidade, mas isso não é correto, porque a gente vai ver que pelo Império Romano do Oriente e pelo Império Carolíngio, o Sagrado Império Romano, a história de Roma vai até a Idade Média, avança até a Idade Moderna. Em certo sentido, nós somos herdeiros de Roma. Ser romano era praticamente ser civilizado, ser um homem do direito. Os romanos eles não descobriram, por exemplo, a escrita. A escrita surgiu no Egito e na Suméria. Ninguém sabe quem criou bem a escrita primeiro. Os sumérios e os egípcios não se copiaram. Parece que os sumérios têm uma pequena dianteira diante dos egípcios. Essa história antiga que compreende o Egito, Babilônia, Pérsia e Israel é a chamada Antiguidade Oriental, em oposição à Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma, que é a Antiguidade Tardia, que meio que deslocou o foco da civilização do Oriente, do Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito, para a bacia do Mediterrâneo, Grécia e Itália e pela Europa inteira. Mas quem fez isso mesmo foi Roma. Roma arremata e sintetiza tudo o que veio antes. A Grécia, ela carrega a Antiguidade Oriental no Império do Alexandre da Macedônia e se torna os Impérios Helenísticos. E Roma toma todo esse espólio e espalha para a Europa inteira. Mais importante de tudo, quando chega o cristianismo, ele pega o melhor de uma pequena civilização, a civilização judaica, mas extremamente avançada no ramo da moral e da teologia, e se espalha com a novidade cristã. Claro, o cristianismo vai além do judaísmo, e se espalha no todo o arcabouço filosófico da Grécia, todo o arcabouço de direito de Roma e estabilidade política que Roma gerou no mundo. Então Roma, ela é, em certo sentido, a sintetizadora do melhor que havia no mundo. Do melhor da Grécia, do Egito, da Babilônia, da Pérsia e Israel. Praticamente só ficam fora de Roma a Arábia, a Índia e a China, como civilizações assim, bem então, um pouquinho menos avançadas ou até mais avançadas em algum aspecto. Não vamos entrar nesse mérito. Talvez realmente só o Império Chinês assim, se comparasse com o Império Romano em sua glória. Mas Roma tem uma coisa dela também. Tem dois grandes méritos Roma, né? O primeiro mérito é o mérito militar, mas o mérito, vamos dizer assim, civil é o famoso direito. As instituições políticas romanas, integradas pelo direito, permitiram que as conquistas militares fossem a grande integradora do mundo antigo. Então, a história humana da antiguidade foi resumida e integrada em Roma. E ela virou o paradigma da civilização, lançou as bases da cultura europeia e, consequentemente, ocidental. Inclua-se aí também a Rússia e o mundo muçulmano. A Rússia pelo Império Romano do Oriente e o mundo muçulmano pelo Império Otomano, que também se tornaram herdeiros dessa cultura. Então, quando se diz Roma caput mundi, Roma cabeça do mundo, não é mero delírio militar dos romanos, mas é uma constatação cultural. Mesmo na decadência de Roma, quando os bárbaros começam a invadir o Império Romano e dividir politicamente aquilo, eles lutavam por se dizer romanos. Eles queriam realmente se integrar naquilo. Os godos, franceses e lombardos lutavam pela alma romana. Não era só pelo território da Itália. Eles queriam ser Roma. Os francos, literalmente, refundando o Sagrado Império Romano. Os godos pegando o direito romano e levando para o Código Visigótico. E fazendo o reino godo da Espanha ser praticamente o reino mais avançado em termos de cultura e direito. Então, você realmente olha Roma como uma integradora. Você fala assim, sou romano, é sinal de sou civilizado. E também, mais tarde, sou cristão. Porque o cristianismo, ele sai de Jerusalém, passa por Antioquia e a sede dele se torna onde? Roma. Roma vira a capital da cristandade. Qual é a divisão do cristianismo mais antiga, mais ortodoxa, mais original, que mantém ainda desde a antiguidade? A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma. E ela continuou sendo romana mesmo quando se transferiu a corte papal para Avignon. A sede dela estava em Avignon, mas ela era a Igreja Romana. Feito esse adendo cultural, de volta às divisões
do Império Romano, da história de Roma. Essa divisão se dá nas 3 grandes organizações políticas que ela teve. A primeira dessas divisões é a monarquia romana, onde havia o rei de Roma, o famoso rei de Roma, que o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Roma é uma cidade-estado, continua uma cidade-estado ao longo da história inteira, até que no Império Romano isso começa a perder um pouquinho o sentido por causa da evolução do direito de cidadania, mas Roma é uma cidade-estado governada por um rei. O rei detinha funções sacerdotais como qualquer cidade-estado indo-europeia, seja da Grécia, seja da Itália. A República ocorreu no ano 509 antes de Cristo. Houve uma deposição, um golpe militar causado pela aristocracia romana. Há uma revolução reacionária, vamos dizer assim, né, contra os reis que estavam já começando a modificar o poder da Constituição. Vamos entrar em detalhes quando a gente chegar nessa aula. E há esse golpe é estabelecido a República Romana. Res Publica. Foi a República Romana com uma organização política e de direito que conseguiu realmente se tornar a grande unificadora do mundo. A República Romana conquistou praticamente a bacia do Mediterrâneo. O Império Romano conquistou muito pouca coisa em comparação com a República Romana. E ela tanto conseguiu avançar nos reinos helenísticos do Oriente, os sucessores de Alexandre o Grande, carregando a cultura grega, como avançando na Europa celta. Celta na França, Celtibéria na Itália, e também na África cartaginesa, Fenícia, né, as famosas guerras púnicas. Foi realmente a república que praticamente conquistou quase todo mundo. Depois a república não aguenta, as tensões políticas se acumulam e surge uma nova organização, que é o Império Romano. O Império Romano, ele é o quê? É uma monarquia, mas a monarquia é diferente. Não é uma monarquia no sentido clássico, até porque a religião já tinha mudado. O termo império originalmente era a região em que Roma mandava. Lembra? Imperativo, ordenar. Império Romano era onde Roma mandava, não era Roma. Roma era a cidade-estado, Roma estava dentro do Poemerium, as muralhas sagradas de Roma. O Império Romano é onde Roma mandava. E o termo imperator, imperador, era um título honorífico que era dado aos generais, pelo exército, em aclamação. Na época do terceiro imperador, se você considerar Augusto como o primeiro, então Augusto Tibério Cláudio, o imperador Cláudio, ele foi proclamado imperador pelas tropas, e esse termo acabou pegando realmente para a organização política, mas originalmente Augusto não se chamava imperador, chamava príncipe, primeiro entre os iguais. E Júlio César, que é tido como fundador moral do Império Romano, era apenas ditador perpétuo. Roma era muito apegada ao direito, gostava de uma ficção jurídica, então Roma continuava não podendo haver reis. Então Roma ia ter príncipes e imperadores. O Império Romano realmente ele consegue organizar tudo aquilo da Europa, até houve momentos em que ele deu um período de paz conhecido como Pax Romana para a Europa, e que assim, nunca antes na história da humanidade houve um período tão bom, tanto tempo sem guerra. Foi um período de prosperidade inigualável, o Império Romano, especialmente na época dos Antoninos, mas finalmente o Império Romano também começa a sucumbir pelas famosas invasões dos bárbaros. Mas como eu disse, ele sucumbe só ao Oriente. E as invasões dos bárbaros, fora os saques de Roma acontecidos pelos gozos e pelos vândalos, e das províncias, as invasões do Império Romano, na verdade, os bárbaros começam a fazer reinos nas províncias, aproveitando a organização política dos romanos. Então, o Império Romano, ele tem essa primeira fase, que é o Principado, onde você mantém ainda as aparências republicanas, porque era muito forte essa tradição em Roma, essa tradição do direito público da República. Augusto fala, eu não sou imperador, eu sou príncipe só. Até que finalmente, no final, conforme a pressão começa a aumentar, o imperador Diocleciano ele fala, não, acaba com essa palhaçada, essa ficção jurídica republicana. Eu sou imperador, eu sou de Júpiter, eu sou realmente praticamente um deus vivo, todos vão se curvar perante mim. Aí eles chamam de dominato, né? Domínio, dominus, senhor. O Diocleciano rasgou a toga mesmo, acabou com todas as ficções republicanas que ainda haviam, e ele mandava. E realmente, Diocleciano, mais tarde os imperadores cristãos que vêm aí, Constantino e Teodósio, conseguiram realmente manter o arcabouço do Império Romano, assim, nos últimos décadas da glória dele. Falamos de Roma como cultura, falamos de Roma como Estado, mas a história de Roma não acabou. A gente tem que a final da Antiguidade é a queda do Império Romano, em 476.
Muito se discute se realmente o pessoal percebia que o Império Romano estava caindo. Mas, na verdade, o Império Romano continuou. Porque quem caiu foi a metade ocidental. O Império Romano continuou no Oriente. Havia duas capitais, Roma e Constantinopla. O Ocidente se tornou o Reino dos Bárbaros, foi dividido entre vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, mais tarde burgundos e lombardos. As Ilhas Britânicas, ela voltou a ficar independente, mais tarde foi invadida pelos saxões, os próprios romanos recuaram de lá. A Alemanha varrida pelas tribos alemãs. A Alemanha já era meio selvagem. Houve a oportunidade de Roma conquistar a Alemanha, mas o imperador Tibério não quis. Bom, vamos chegar nessa história. Mas o Império Romano do Oriente continuou. Ele continuou com o sede de Constantinopla, ele era rico, ele conseguia se manter, ele tinha muita estrutura. Mas quem realmente foi o grande destruidor do Império Romano do Oriente foi o surgimento do califado muçulmano. O Islã surge na Arábia e ele tem um sucesso tremendo, ele começa realmente a se espalhar, né? Ele vai para a Pérsia, converte a Pérsia do zoroastrismo, chega até a Índia, né? Mas ele também se espalha a Ocidente, indo para a Judéia, para a Síria, para o Egito, até as bordas da Grécia, até a Ásia Menor. Então, assim, o Islã ele acaba realmente sendo o que vai acabar com o Império Romano do Oriente. Toda aquela parte sul é islamizada, a Ásia Menor tomada de Roma é islamizada, a Palestina, a Síria, a Judéia são islamizadas, com um pequeno interreino do Reino Latino de Jerusalém. É que finalmente, em 1453, o suposto fim da Idade Média, o Império Otomano, o Império dos Turcos, esse povo da Ásia Menor que se converte ao Islã e torna-se realmente o grande sucessor do califado. Há califados anteriores, mas os otomanos acabam se tornando os mais fortes. Eles acabam realmente tomando Constantinopla de vez. Não que o Império Romano do Oriente estivesse bem das pernas. Ele já tinha caído em 1250, durante a Quarta Cruzada, a famosa Quarta Cruzada. E ele retorna com uma certa nobreza local dos paleólogos. Vamos entrar nessa história depois. Mas quem acaba com o Império Romano do Oriente são os turcos otomanos em 1453. Tomam Constantinopla. O Império Otomano continua. A história dele ele é muito forte. Realmente ele acaba tomando Grécia, os Balcãs. E quem realmente briga com o Império Romano do Oriente, com o Império Otomano, é a Veneza e a Áustria. Até que finalmente, no século XIX, o Império Otomano, ele acaba meio que entrando em decadência, a Turquia entra em decadência por puro atraso militar. Até que finalmente chega a Primeira Guerra Mundial, a derrota da aliança dos otomanos com a Alemanha e Áustria, acaba realmente de vez com o Império Otomano. Mas no Ocidente o Império Romano tentou ser recriado. O famoso Sagrado Império Romano, que era o Sagrado Império Romano. Houve invasões bárbaras tardias, dentre elas a dos lombardos e dos eslavos. Conforme os lombardos começam a invadir a Itália, o Papa pede ajuda dos bárbaros que já estavam mais, vamos dizer assim, aculturados e cristianizados, entre eles os francos, liderados por Carlos Magno. Carlos Magno se torna uma grande força unificadora, né? O Reino Franco, grosso modo, era a Itália, a França e a Alemanha, né? O Império Carolíngio. E o Papa, ele, seguindo aquela tradição romana da religião ser baseada na religião a base do poder político, ele coroa o Carlos Magno imperador romano. Então é reformado o Sacro Império Romano, o Sagrado Império Romano, que na prática é o Império Carolíngio. Mas a parte carolíngia tem vida curta, porque logo depois da morte do Carlos Magno se desagrega. Mas o Império Romano, o Sagrado Império Romano é uma boa ideia e continua com outras dinastias. Na prática, o Sagrado Império Romano se torna apenas a Alemanha. Os alemães chamam o Sagrado Império Romano de Primeiro Reich, Primeiro Reino. O Sagrado Império Romano se torna a Alemanha e, em tese, né, com os Estados Pontifícios. Mas os Estados Pontifícios na prática eram independentes. Tanto é que na Itália havia briga entre o partido do imperador, o Ghibellino, e o partido do Papa, o partido Guelfo. E ao longo da história também, as brigas medievais do direito entre poder civil e poder eclesiástico são muito grandes entre o Sagrado Império Romano e a própria Roma Pontifícia. Ao ponto que Carlos Magno chega a julgar um Papa, porém mais tarde um Papa excomunga o imperador. Então, essa briga vai para a Idade Média longa. O Sagrado Império Romano ele só acaba realmente na época napoleônica, quando Napoleão invade a Alemanha e ele acaba ele fala assim, não, isso aqui já acabou já. E quando foi dada a chance para o imperador romano, que era o imperador da Áustria, a casa de Habsburgo, eles fizeram uma coisa lá que eles se tornaram imperadores romanos por um bom tempo. Mais tarde a gente explica.
E no Congresso de Viena foi convidado o imperador da Áustria a recuperar o trono sagrado do imperador romano. E ele fala, não, acabou, não adianta mais, isso aí foi bom enquanto durou, tá meio barroco. Vamos avançar, eu sou apenas imperador da Áustria. Felizmente o Império Romano mora em nossos corações, mas acabou como tudo na vida. E só um adendo, a gente chama o Império Romano do Oriente de Império Bizantino, mas esse termo parece que não é histórico. Os gregos se chamavam de romanos, eles tinham direito romano, falavam grego, mas todos eles tinham a cultura romana e se viam, apesar das usurpações da dinastia, eles se viam realmente como os herdeiros legítimos, ao ponto que, mesmo no Sagrado Império Romano, o Alcuino de York, que era um famoso estudioso inglês da igreja, um dos caras grandes da sua época, ele fala para Carlos Magno que existem 3 tronos de dignidade no mundo. O primeiro, o trono do Papa, que é o poder religioso. Depois, o trono do imperador romano legítimo em Constantinopla, mas ele ainda fala em que pese as usurpações que ocorreram. E finalmente o trono do sagrado imperador romano, que foi consagrado pelo Papa, ou seja, o Carlos Magno. Então o termo bizantino, já que Bizâncio era o antigo nome de Constantinopla, a gente usualmente aplica para o Império Romano do Oriente na Idade Média. Mas ele não é um termo histórico, é um termo que realmente foi adotado para refletir aquela cultura única realmente que surgiu, né, na Idade Média do mundo, vamos dizer assim, legalmente romano no ambiente grego. A caminhada foi longa. Para continuar acompanhando, clique no botão se inscrever aqui embaixo para receber as notificações das aulas e ajudar o canal a crescer. Até a próxima!